Glória a Deus. Bate palma para Jesus, crente, dá glória. Glória a Deus. Amém, igreja? Essa moça de verde aqui é a Letícia, né? É isso, a Letícia? É isso? Como que nós vamos receber a Letícia nessa noite, igreja? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Já é da casa, né? Já é da casa. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí, um capítulo depois, aonde nós lemos no início do culto. Amém? Quero ver quem lembra. Evangelho de Levi, capítulo 13. Irmãos, a palavra de Deus é muito simples. Obviamente, quem vai pregá-la tem que pregar com simplicidade, irmãos. Não adianta. Quanto mais a gente tenta complicar na hora de pregar, irmãos, mais o povo vai ficar com a mente complicada. E para descomplicar a mente do povo depois que você complica, irmão, é uma dificuldade terrível. Eu sempre falo para os obreiros: seja rápido, objetivo, direto naquilo que você quer falar. Seja simples, todo mundo vai entender. Glória a Deus. Mateus, capítulo 13, verso de número 1, verso de número 2, verso de número 3. Ô Mel, vou precisar de você, hein, meu? Deixa no capítulo 13 de Mateus aí depois. Abaixa um pouquinho o fundo musical aqui para nós, Isaac. Abaixa um pouquinho o fundo musical aqui, pouquinha coisa, tá? Tá ótimo. Mateus capítulo 13, verso 1, 2 e 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Você mantém a sua Bíblia aberta, tá? A Mel vai deixar aqui no telão também para a gente poder ir lendo alguns versículos. Mateus capítulo 13, verso 1, 2 e 3. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao... Só estou escutando voz de mulheres. Junto ao... Melhorou. Verso 2. E ajuntou-se muita gente aos pés de Jesus, de sorte que entrando ele num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Verso 3, toda a igreja, leia para mim por favor, capítulo 13 de Mateus, verso de número 3, toda a igreja, 1, 2, 3. Pode se sentar. Presta atenção aqui, ó. Fique de olho aqui, ó. No nó da minha gravata, para você não perder o que Deus tem para você. Irmãos, eu sempre disse isso aqui e volto a repetir para você não esquecer nunca. Eu vou embora daqui, você nunca mais vai esquecer disso. 70% da vida de Jesus nos evangelhos, Jesus não está fazendo milagre. Jesus está ensinando a multidão. Porque a maior preocupação de Jesus conosco não é fazer milagre. A maior preocupação de Jesus conosco é nos ensinar, é nos dar estrutura, é nos dar solidez espiritual. Porque não adianta, irmãos, não adianta a gente viver um evangelho de oba-oba, de vitória, de receba, de porta aberta, de emprego, de carro novo, de casa nova, se eu não tiver estrutura no meio da luta, no meio da dificuldade, eu abandono tudo. Eu acabo me tornando um homem que edifica e que constrói a sua casa na areia. Então a maior preocupação de Jesus nos evangelhos é ensinar a multidão. Você quer uma prova disso? Israel passou 40 anos no deserto. Quantos anos? Quantos anos?
40 anos no deserto, vendo milagres e maravilhas. E eu pergunto para vocês: esse povo se converteu no deserto, sim ou não? Esse povo se converteu no deserto, sim ou não? Me ajude a pregar, igreja. Esse povo não se converteu no deserto. Esse povo piorou ao invés de melhorar. Esse povo foi para baixo ao invés de ir para cima. Ao invés de progredir, este povo regrediu. Ao invés desse povo melhorar na presença de Deus, esse povo piorou. Então milagre, irmãos, não muda comportamento, atitude e caráter de ninguém. É por isso que Jesus se preocupa com o ensino da sua palavra nos evangelhos. É mais de 70% da vida de Jesus nos evangelhos. Jesus está ensinando a multidão. Porque a maior preocupação de Jesus sempre foi com a nossa estrutura. Quantas pessoas você não conhece, ou talvez você mesmo passa por isso? Momentos de altos e baixos. Momentos em que você está na presença de Deus e daqui a pouco você já não quer mais nada. Isso é falta de maturidade espiritual. Porque uma hora eu quero servir a Deus e outra hora eu estou servindo Baal. Uma hora eu estou adorando a Deus e outra hora com os meus lábios eu estou fazendo aquilo que desagrada e entristece o Espírito Santo. Então a preocupação de Jesus nos evangelhos é ensinar o povo. Perceba que tendo ele saído de casa, versículo 1, ele assentou à beira do mar para poder ensinar a multidão, irmão. E uma grande verdade que tem na vida de Jesus é que onde Jesus estava tinha uma multidão para lhe ouvir. Está certo que grande parte desse povo estava ali reunido para receber milagres. Só que grande parte desse povo também estava ali para ouvir o que Jesus tinha para falar. Porque a sua sabedoria era algo extraordinário. A sua sabedoria, irmão, é algo que não tem como se colocar no papel. A psicologia de Jesus para tentar resolver a vida das pessoas, para entrar dentro da mente, da alma das pessoas, é algo sobrenatural. Não tem como explicar como é que Jesus senta na beira de um poço com poucas palavras, com pouca conversa com uma mulher que há tantos anos estava vivendo uma vida de infelicidade. Ele consegue trazer alegria verdadeira para uma mulher. Uma mulher que ao longo dos anos tentando ser feliz no casamento, nunca conseguiu, e Jesus mostrou para ela em poucos minutos o que era a verdadeira felicidade. Não estava com ele. E aqui nessa parábola do capítulo 13, Jesus está ensinando para mim, está ensinando para você, está ensinando para aquela multidão alguns segredos sobre colheita, sobre plantar nesta vida, para que você venha colher. Por que eu planto e eu não consigo colher, pastor? Eu estou na presença de Deus, eu estou dizimando, eu estou sacrificando, eu estou indo para os cultos aos domingos, participando do congresso, eu estou louvando, eu estou pregando, eu estou fazendo isso e aquilo, mas eu não consigo colher aquilo que eu planto. E aonde é que está o problema da minha vida? Onde é que está o problema da sua vida? Jesus ensina nessa parábola. Perceba, irmãos, que cada parábola de Jesus, cada elemento que aparece na parábola tem um significado. Jesus não ia contar uma história qualquer sem um significado objetivo naquilo que ele estava falando. Jesus sempre tem significado em cada parábola que ele vai contar. E aqui nesta noite, irmãos, eu quero vários lugares. Só que eu quero aplicar ela de uma maneira diferente para a sua vida. Trazendo que o semeador que saiu a semear somos nós. O semeador que saiu a jogar sementes na terra é eu e é você. A semente que o semeador está levando, irmão, são os nossos sonhos, são os nossos projetos, são os nossos propósitos,
é o nosso próprio ministério, é a nossa própria vida. Então, uma vez que o semeador representa a igreja, a semente representa os nossos sonhos, os nossos projetos e aquilo que nós temos de vontade no coração de alcançar da parte de Deus. Agora perceba, versículo 4. Abra sua Bíblia comigo aí. Versículo 4. A primeira semente que o semeador, que representa eu e você, a igreja. A primeira semente que o semeador deixa cair, ela cai à beira do caminho. Versículo 4. Tem alguém operando o celular aí? Quem que é? Ah, está lá em cima. É isso aí, Isaac, valeu. Versículo 4. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Aliás, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Primeira coisa, irmãos, que a gente aprende aqui nessa parábola é que as sementes que o semeador está plantando caem à beira do caminho. E essas sementes, elas não caem no lugar certo, elas não frutificam, elas não vingam, elas não quebram, elas não acontecem nada. Ao contrário, vêm os pássaros e comem as sementes. Isso fala de distração, irmãos. Por que que eu planto e não consigo colher? Eis aqui o primeiro motivo, a primeira razão: distração. Porque ao invés de eu estar ligado nas coisas de Deus, eu estou desligado. E eu só consigo me ligar, irmãos. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar para a nossa vida. A gente só consegue se ligar nas coisas de Deus quando nós entramos desta porta para dentro. É uma coisa incrível. A gente só consegue pensar nas coisas de Deus quando a gente pisa os pés naquela porta que a gente vai entrar para dentro. Aí a gente começa a pensar nos céus. Aí a gente começa a pensar nas coisas de Deus. Está errado isso, irmãos. Está errado. Isso é distração. Quanto mais eu planto, eu nunca vou conseguir ter uma colheita satisfatória daquilo que eu estou plantando, por causa da distração. O celular tira a minha distração, a televisão, a rede social, as coisas dessa vida vai tirando a minha distração, quando na verdade eu tenho que estar mais ligado lá fora com Deus do que aqui dentro, porque aqui dentro é fácil. Agora o difícil é você se manter ligado no trono da graça lá fora, na escola, no trabalho, na rua, na faculdade. Aí que é difícil. Aí que é apertado e é estreito, irmão. Aí é que dói no nosso pé, porque a gente precisa estar ligado 24 horas por dia. Porque as coisas estão acontecendo e a gente está distraído. Aí vem as aves do céu, que representa Satanás, e começa a comer as sementes, e a gente não se dá conta. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite tirar toda a distração e colocar em nós sensibilidade do seu Espírito Santo. Receba a sensibilidade do Espírito Santo. Primeira coisa, irmão, é distração. As coisas estão acontecendo aqui, eu estou no celular. Já viu aquele negócio, irmão? A esposa está precisando de ajuda em casa e o varão aqui, ó. A esposa está gritando socorro em casa e o varão está aqui, ó. As coisas estão acontecendo aqui com os filhos e a mulher está aqui, ó, no celular. Isso vai matando, irmãos, a nossa fé. E a gente precisa fugir dessas coisas. Porque Deus quer falar conosco a todo um tempo, a todo instante, a todo momento. Se de repente você está na sua casa distraído, pensando em qualquer outra coisa, assistindo novela, assistindo futebol, de repente chega lá um vizinho na sua casa batendo: ei, me ajuda que eu estou desesperado. O que aconteceu? Meu marido está endemoniado em casa. O que você vai fazer? Você vai falar o quê? Espera aí que eu vou chamar o pastor.
Espera aí que eu vou chamar o diácono Dal, vou chamar o Gilmar, porque os homens têm fogo na mão. Que isso? Deus quer usar você, para que você possa ser assim abençoado por Ele. Agora o crente está distraído, irmão, não vê nada acontecer. As coisas estão acontecendo e ele está em outro mundo, em outro lugar. Ele só consegue se ligar quando entra dessas portas para dentro e quando consegue se ligar. Nós dissemos aqui na escola bíblica sexta-feira, às vezes, irmãos, a gente está dirigindo o culto aqui, louvando, pregando, fazendo qualquer coisa aqui na frente, a gente vê as pessoas pensando na vida assim, ó. Ela está contando quantas luzes tem no teto. Ela está contando quantas abelhas estão voando para lá e para cá. O culto acontecendo, a bênção caindo, as portas se abrindo, e o crente não consegue se ligar na presença de Deus. Aí fica difícil, não fica? Aí cai um carro, 0 km na cabeça dele, mata o infeliz. Pelo amor de Deus, estava esperando um carro, o carro caiu no culto e ele morreu. Receba nesta noite sensibilidade do Espírito Santo. Receba sensibilidade na sua alma, para que você possa receber de Deus aquilo que Ele tem para te dar. O semeador saiu a semear e as aves vieram e comeram os sonhos. As aves vieram e comeram as sementes, os projetos. Segunda coisa, versos 5 e 6, me ajuda aí, Isaac. A segunda leva de sementes caiu entre as pedras. Olha, versículos 5 e 6. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Verso 6, leia para mim, igreja, por favor. 1, 2, 3. Olha só que coisa extraordinária, irmão. Volta lá, Isaac. Verso 4, verso 5 e 6. 5 e 6, olha só. Parte das outras sementes caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra. Logo brotou. As sementes, eu disse que são os nossos sonhos, projetos, intentos, ministério, família. As sementes caíram em terreno pedregoso e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Esta segunda leva de sementes caiu num terreno pedregoso e não conseguiu se firmar, porque não tem terra, não tem profundidade. Isso fala da nossa imaturidade. É o que eu disse aqui no começo do culto. Terreno pedregoso fala das nossas imaturidades. Sementes que não brotam. Não brotam por quê? Porque eu não sou maduro o suficiente. Porque eu ainda sou menino. Porque eu ainda sou criança espiritual. Porque eu ainda sou um bebê espiritual. Nada do que eu faço, do que eu planto, do que eu semeio, dá frutos. Por quê, pastor? Porque eu não tenho maturidade. E o que é maturidade, pastor? Maturidade, eu já disse isso aqui, volto a repetir. Maturidade está ligado àquilo que nós estamos focados. E mesmo que venha luta, mesmo que venha dificuldade, mesmo que venha guerra, mesmo que venha prova, eu não tiro os meus olhos do meu foco. Eu continuo olhando para o meu foco, sem me importar o que está à esquerda e à direita. E aí eu pergunto para você: você é assim, sim ou não? Responda para você mesmo. Ou você rapidamente tira os seus olhos do foco e desanima logo com aquele projeto, com aquele sonho que você tem. Isso é imaturidade. A semente caiu no solo, ela quebrou rapidamente, começou a crescer, só que ela não tinha terra funda para poder se agarrar e se sustentar.
e veio o sol e queimou as plantas. Rapidamente deixou de existir. Isso fala de imaturidade. E a gente precisa, irmãos, amadurecer espiritualmente. A gente precisa crescer um pouco mais na presença do Senhor. Vocês lembram do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto? Eu tive que dar um alimento mais levinho para vocês. Um leite com Nescau, um leitinho com Toddy. Eu tive que dar para vocês uma lasanha. Eu tive que dar para vocês um franguinho assado, uma coisinha mais leve, porque sarapatel, feijoada, buchada, vocês não aguentam. Quando fala de feijoada com pimenta, então, meu Deus do céu, falta estremecer a perna. Eu estou falando de comida espiritual. E Deus quer dar para nós maturidade espiritual para aguentar prova, para aguentar luta, para aguentar dificuldade na presença dEle. Uma hora eu quero servir a Deus, outra hora eu quero servir a Baal. Uma hora eu quero adorar a Deus, outra hora eu quero adorar as coisas do mundo. Uma hora eu quero tomar santa ceia, pregar, louvar na igreja. Outra hora eu quero participar das coisas do mundo. Assim não dá. Deus quer dar maturidade para mim e para você. Receba nesta noite maturidade. Maturidade vai fazer toda a diferença, irmão, na nossa vida. Vocês lembram de Neemias? Ai de Neemias, irmão, se não tivesse maturidade na vida. Porque ele está tentando construir, ele está tentando fazer o certo. Aí vem Sambalate, Tobias e diz assim: ei, isso aí não vai dar certo não. Será que acontece isso com você? Você está tentando fazer o certo, fazer o correto, fazer aquilo que é justo, fiel e verdadeiro. Aí vem alguém e começa a te atazanar, tirar sua paz, tirar sua alegria. Você continua fazendo ou dá ouvido para quem está falando? Não, pastor, eu continuo fazendo. Isso é maturidade. Não, pastor, eu deixo de fazer. Isso é imaturidade. Deus quer mudar essa situação. A segunda leva de sementes caiu entre as pedras e também não deu frutos. Agora a terceira leva de sementes, irmãos, caiu entre os espinhos. Verso de número 7, Isaac. Verso 7. Toda a igreja, leia para mim, por favor. Verso 7. 1, 2, 3. Mais alto, vamos lá? Versículo 7. 1, 2, 3. E a outra parte entre. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Por que os meus sonhos, meus projetos, meus intentos, meu ministério não cresce? Eu planto, eu planto, eu planto, eu planto e eu não consigo colher. Simples. Os espinhos estão sufocando. Isso fala das preocupações da vida. Isso fala das seduções desta vida que às vezes acaba atropelando, engolindo os projetos de Deus para a nossa vida. Com muita facilidade, irmãos, a gente acaba sendo atraído por coisas, pessoas e lugares. E a gente facilmente deixa a presença de Deus. Facilmente deixa as coisas de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida, os nossos próprios sonhos na presença de Deus, a gente vai deixando para trás. Por quê? Por causa das preocupações. Você sabia que por mais de 15 anos, Ana teve o seu culto atrapalhado por Penina? Mais de 15 anos. Quando Ana subia para adorar, ela recebia a afronta de Penina. E aquilo ali angustiava Ana de uma tal forma que ela nem conseguia adorar a Deus, irmãos. E não é o que acontece comigo e com você? As preocupações vai sufocando a gente,
vai apertando, vai tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria, e a gente não consegue adorar a Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar, ou talvez você mesmo falou por esses dias: eu não vou mais não, porque estou desanimado. Eu não vou mais não, porque estou meio fraco aí. Se você esperar ficar animado para vir adorar a Deus, irmão, esquece, isso não vai acontecer. Te digo mais, se você esperar ficar forte para adorar e buscar a Deus, esquece, isso nunca vai acontecer. Porque Hebreus capítulo 11 diz que os homens da fé, eles tiraram força da fraqueza para poder adorar a Deus. E os espinhos vai sufocando, os espinhos vai crescendo e vai apertando aquela semente. E aquela semente ela até brota, mas não consegue ter espaço para crescer. Por quê? Porque as preocupações da vida, os espinhos, vai sufocando a semente. Vocês lembram de 1 Samuel capítulo 16? Todos os dias Golias saía ao campo para afrontar o exército do Deus vivo. Todos os dias, de manhã e à tarde, Golias saía para o campo para poder afrontar o exército de Deus, do Deus vivo, o exército de Saul. E o povo ficava com medo, irmão. Sabe o que é mais curioso nisso tudo? Talvez você nem se lembre ou nem sabe disso. A regra de Moisés em Deuteronômio diz que o povo de Deus tinha que adorar a Deus de manhã e à tarde. De manhã e à tarde era a regra. Vocês têm que me adorar de manhã e à tarde. Agora eu te pergunto, você sabe qual é o horário que Golias ia afrontar o povo? De manhã e à tarde, justamente na hora do culto, justamente na hora de sair para o culto de domingo, justamente na hora de sair para o culto de sábado, de quarta, de sexta-feira. Será que isso aí não tem alguma ligação com a sua vida, com a minha vida? Você já percebeu que é sempre na hora do culto acontece alguma coisa? É sempre na hora do culto aparece um cachorro na nossa frente. Aí ou você chuta o cachorro ou fica com medo dele e não vai para o culto. Quem é que já enfrentou cachorro vindo para o culto? Tem gente dando risada aí, né? Na hora do culto, irmãos, parece que as coisas começam a acontecer. Parece que começa a sair coisa de dentro da parede. Você vai colocar a mão no bolso, parece que sai problema de dentro do bolso. E hoje eu vou adorar a Deus. Quando você abre a Bíblia, meu Deus do céu, já sai um monte de coisa aqui de dentro. Oxi, tá tudo escondido aqui. Irmãos, vocês precisam ficar atentos ao que está acontecendo. Porque quando um crente tem sensibilidade com o Espírito Santo, ele já se liga logo, ele já sabe: epa, eu já sei de onde está vindo essa afronta. Eu já sei de onde está vindo esse impedimento para mim adorar a Deus. Só que não tem problema não. Eu vou me trocar, eu vou tomar banho e vou adorar o Deus Todo-Poderoso. Eu vou, olha para o seu irmão, olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó: eu vou, queira Satanás ou não, diga para ele. Diga para ele com força: eu vou, queira o diabo ou não, queira o diabo ou não, eu vou adorar. Nada vai me impedir de estar lá hoje. Nada vai me impedir de ter uma oportunidade. Nada vai me impedir de estar na presença do Senhor, porque hoje eu quero receber óleo, eu quero receber unção, eu quero receber poder de Deus para continuar a minha caminhada. Agora vem umas coisinhas aí. É verdade, eu acho que eu não vou hoje não. Isso é domingo, hein? Aí chega quarta-feira, aparece outro Golias na hora do culto. É verdade, eu acho que hoje eu não vou não.
Aí chega sexta-feira, o dia do ensino bíblico, é o dia mais difícil. É verdade, eu acho que eu não vou hoje não. Aí chega sábado, é reunião de obreiros. Opa, hoje eu vou pro culto. Aí olha lá no grupo, vixe, o pastor falou que não tem culto hoje. Só de raiva, eu vou ficar em casa assistindo Netflix. Irmãos, se você não tomar uma posição, vai ser sempre assim, toda semana. Toda vez que você já percebeu que toda vez que você se levanta para fazer alguma coisa, acontece alguma coisa. E aí você desanima rápido. Você quer saber de uma coisa? Não quero mais saber não. Vai lá, vende o terno, dá a saia, dá o vestido. Aí quando se dá por conta, fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Agora não tem nem roupa para ir para a igreja. Mas Deus quer mudar essa história, irmão. Deus te trouxe aqui para que a sua semente, onde for plantada, possa produzir a 30, a 60 e a 100. E você possa se levantar com ousadia e com glória para enfrentar as suas dificuldades. Só que tem uma coisa muito interessante, irmão, nesse texto. Verso 8. Se os meus sonhos e os meus projetos caindo à beira do caminho, vêm os pássaros e comem. Se os meus sonhos e projetos caindo entre as pedras, não frutifica, porque logo vem o sol e mata os meus sonhos. E os meus sonhos e projetos caindo entre os espinhos, são sufocados pelos espinhos, as preocupações dessa vida. Só que tem um grande porém, irmãos. Versículo 8, se você entender, você já vai dar glória a Deus. Versículo 8. Toda a igreja, leia para mim. 1, 2, 3. Vamos ler novamente? Vamos ler novamente? Vamos? Mas leia com ousadia. Faz biquinho assim, ó. Leia com ousadia para o diabo ouvir. Olha só onde vai cair a sua semente a partir de hoje. A partir de hoje. Verso 8. Toda a igreja. 1, 2, 3. Bate palma para ele da glória. Ó, bate palma assim, ó. Bate palma. Vocês entenderam o segredo da coisa? A gente está plantando na terra errada. A gente está plantando esperando na fonte errada. Está errado isso, irmão. Por isso que a nossa vida não cresce. Ministério não cresce. Vida sentimental não cresce. E outra coisa, eu vou te ensinar uma coisa aqui, não esqueça nunca. As sementes dentro do reino de Deus têm um segredo sobrenatural. Você precisa aprender, plantar e sair de perto. Dentro do reino de Deus, irmão, não tem esse negócio de dar jeitinho. Você só precisa plantar na boa terra que é Cristo, regar e sair de perto, vai viver sua vida. É o texto que está dizendo, não sou eu. A semente plantada em boa terra que é Cristo, ela dá frutos. A quanto, pastor? A 100, a 60 e a 30 por uma. Agora imagine só, você planta uma semente no reino de Deus e essa semente vai te trazer 100 vezes mais, vai te trazer 60 vezes mais, vai te trazer 30 vezes mais. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Planta, rega e sai de perto, porque o crescimento vem do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Agora planta e fica lá esperando ver o crescimento. Ela faz até cabana perto da semente.
ela dorme perto da semente, ela fica sentada perto da semente. Não é isso não. É plantar e sair para a vida, para viver a vida. Enquanto você está vivendo a sua vida, adorando a Deus com sinceridade, a semente plantada está crescendo, 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 crescendo. Quando você olhar, o fruto já está na sua mão, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se você recebe essa palavra, você pode aplaudir ela.